Bom dia, meninas. Graças a Deus por mais um dia. E nesta manhã o nosso devocional, ele está muito especial, porque iremos falar de uma personagem que teve muita fé e coragem para se aproximar do nosso mestre. Estamos falando da mulher cananeia, no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21, vai dizer assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele. Mais uma vez, a nossa personagem não tem nome. Ela carrega o nome da cidade da qual ela mora. E como ela era natural de Caná, ela entra na história como uma mulher cananeia. Nada sabemos sobre ela. Não sabemos seu nome, sua formação, sua aparência, apenas sua cidade de origem. Ela veio do nada e do nada voltou para lá. Desapareceu da mesma forma como ela surgiu, como uma fumaça. Assim ela desapareceu. Mas foi um momento encantador. Ela surge no meio da história de uma forma extraordinária. Quando eu leio sobre esse texto, eu me lembro sobre o amor e a misericórdia. Deus, ele não é apenas a essência do amor, do poder e da misericórdia. Ele também é a essência da alegria. Temos um Criador que disse ao seu povo que se divertisse e separou semanas para que ele parasse os arados e festejassem com comidas e bebida. O Senhor foi a casamentos, ele estava no meio de noivo, noiva, e nos dias mais alegres da vida de uma mulher é quando ela conhece seu noivo e Jesus estava ali. Só que agora ele está em uma cidade e ali ele vai conhecer uma mulher que conhece muito bem das culturas judaicas e que agora está precisando de um socorro. Jesus, ele percebe que alguém está no meio da multidão e que os seus discípulos até tentam impedir. Em meio a tudo que não sabemos sobre ela, o que de fato conhecemos é uma verdade notável. Ela impressionou a Jesus com a sua fé. Quando ela se aproxima de Jesus e declara o quanto precisa dele, o quanto ela está em apuros, porque a sua filha estava atormentada, e quando ela declara para ele o quanto precisa, ele expressa de uma forma extraordinária: ó mulher, grande é a sua fé. Uma senhora declaração, especialmente se você considerar que foi feita pelo Senhor, o Deus capaz de colocar um punhado de galáxias nas mãos, aquele que cria e criou todo o universo. Ele diz para ela: ó mulher, grande é a sua fé. Poderíamos pensar que o Criador não seria facilmente impressionado. No entanto, algo naquela mulher iluminou os olhos dele. Mateus chamou a atenção da mulher cananeia e, ao fazê-lo, desferiu um golpe e depois um segundo. Qual foi o primeiro golpe? Era uma cananeia, uma forasteira, uma estrangeira.
O segundo, uma mulher poderia também ter sido chamada de cão vira-lata, pois ela era de uma cultura que pouco respeitava as mulheres, estava fora daquela realidade. Mas ela conheceu o mestre, que teve todo o respeito por ela. Mas não é o que parece. Na verdade, o diálogo entre os dois é muito duro. Você vai entender quando você ler capítulo 15 de Mateus, porque Jesus ele vai dizer: eu não vim senão para o povo de Israel, e eu não vou tirar do povo de Israel o alimento, as palavras, para dar para você que não é do meio do meu povo. Era isso que ele queria dizer. Mas ela não se sentiu humilhada, ela não se sentiu excluída, ela continuou se prostrando diante dele e disse: Senhor, socorre-me. Eu sei que o Senhor não vai tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, mas socorre-me, porque os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando você for ler esse texto, você vai ficar encantada. E Jesus, ele viu a insistência dela, foi quando ele usou a frase: ó mulher, grande é a sua fé. Ei menina, você está preparada para impressionar o Senhor com a sua adoração, com a sua fé nesta manhã? Eu sei que você pode pensar: Deus, ele é Deus e ele não se impressiona com nada. Ele se impressiona sim, com um coração voltado para ele, com um coração cheio de fé, com uma adoração cheio de fé. Jesus, ele se impressionou visivelmente com aquela mulher que estava em desespero por causa da sua filha que estava endemoniada. Ninguém sabia o que ela estava passando, mas Jesus parou e lhe deu a devida atenção. Jesus, ele se admira, e Mateus registra isso. Não abre a boca, porque naquele momento os discípulos ficaram sem entender aquele diálogo. Eu percebo quanto Jesus era amor e misericórdia. A mulher cananeia sabia muito bem que estava fora da cultura judaica, não era da família, não era do povo, não tinha nenhuma formação, mas a sua filha estava fraca, doente, e Jesus era o remédio que ela precisava e ela sabia disso. Jesus se deleita quando pedimos a Ele para fazer exatamente o que Ele veio fazer. O maior presente é quando vamos até Ele e pedimos por aqueles que estão desamparados, em aflição. Alguém estava fraca, doente, sendo consumida pelas forças malignas. E Jesus, ele atendeu com misericórdia, com graça. Foi um lindo diálogo, foi um diálogo intrigante, mas fica claro o quanto Jesus é apaixonado por um coração cheio de fé e que declara o quanto ele é amor e misericórdia. Quando ela grita: Senhor, ajuda-me. Não é certo tirar o pão e lançar os cachorrinhos. Eu sei, mas eu preciso. Jesus, ele não vai rejeitar quando você vem até a ele. Ele não lança fora ninguém. Ele não descarta ninguém. Ele não exclui ninguém. Ei, menina, é manhã de acolhimento. É manhã de diálogo com o seu Criador, com o seu Pai, com o seu amigo. Na teoria, no olhar humano, seria impossível. Mas Jesus, ele confunde toda a ótica humana e ele nos abraça, nos recebe. E aquela mulher volta para casa com a sua bênção nas mãos.
Certamente ela volta para casa como criança e declarando que Ele verdadeiramente é o Cristo, é o amor, é a misericórdia. E a sua filha certamente já estava curada. Essa história não retrata um Deus altivo, orgulhoso, mas sim um Deus receptivo, que se encanta com uma buscadora sincera. Você não se alegra por Ele ser assim? Esse é o seu Senhor, amada. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a nossa manhã.